Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o dom de línguas. Antes de começar, queridos irmãos, que já é de praxe, pausem o vídeo agora, curtam o vídeo e quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve, por favor. Vocês já deixaram seu like, já Já se inscreveu no canal, quem não tinha se inscrito ainda, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar quando o vídeo acabar, tá bom? Quem quiser comentar algo também nos comentários, fique à vontade. E agora vamos fazer uma oração antes de começar. Querido Deus amado, que o Senhor esteja conosco neste momento, que possa, que o Espírito Santo fale através da minha boca, que eu seja apenas o seu instrumento para trazer mensagem a essas pessoas e que essas mensagens sirvam para mim também, pois sou um ser humano comum e que todos nós juntos possamos absorver, que nossa mente seja aberta para isso, que assim absorveremos tudo e aprenderemos e colocamos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, que os três maiores pessoas do mundo estejam conosco neste momento, que assim seja. Amém. Queridos irmãos, muitas pessoas falam do dom de línguas, né? Tem igreja, como por exemplo, não vou falar nome aqui, mas tem uma igreja lá que a bispa fica falando em uma língua estranha lá que ninguém entende. Você entendeu? Já vi também em outra igreja também o líder da igreja fazendo a mesma coisa, né, de boa doutrina. Mas, mas será que é isso que é o dom de línguas? O que a Bíblia fala sobre isso? Primeiro, temos que entender o quê? O que é o dom de línguas? Ele é um dom que é dado por quem? Pelo Deus dos bastidores, ou seja, pelo Espírito Santo. É ele quem proporciona que alguém tenha o dom de línguas. Segundo, existe uma doutrina, né, que fala que se a pessoa não recebe o dom de línguas, ela não recebeu o Espírito Santo. Isso procede? Não, isso é falso, não é verídico. Portanto, você, irmã, irmãos sinceros, que frequentem essa doutrina e que falem para vocês que vocês não têm o Espírito Santo porque não receberam o dom de línguas, isso é mentira. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem vários dons, né? Tem o dom de línguas, tem o dom da profecia, né? Tem o dom da pregação, o dom da comunicação. Nós temos vários dons do Espírito Santo que nós podemos usar. O dom da cura, o dom de expulsar demônios, entendeu? Então o Espírito Santo ele nos proporciona vários dons, não um só, tá certo? Então, você pode ter qualquer um desses dons ou nenhum, entendeu? Às vezes você tem um dom, mas ele está guardado ainda em você, você precisa deixar ele sair, usá-lo. Às vezes teu dom é ser uma pregadora. Ah, não, não quero ser pastor, não é pastor, é pregadora, é diferente. O que é uma pessoa pregadora? É aquela pessoa que estuda a Bíblia diariamente, que está estudando a Bíblia, que está lendo, que está se preparando e de vez em quando prega na igreja, né? Por exemplo, é que a maioria das igrejas não fazem assim, né? Mas a igreja que eu frequento, que é a igreja adventista, eles fazem o quê? Todos os membros pregam, sem exceção. Eu não preguei ainda porque eu não quis, entendeu? Eu não quis ainda porque eu não tive ainda, não me senti ainda preparado para pregar. Mas cada vez mais eu sinto vontade de pregar, né? Gostaria de cantar na frente, embora eu não canto nada, mas eu gostaria de cantar, né? Desde criança sempre foi minha vontade de ir na frente da igreja. Você vê que quando minha mãe ia na igreja, eu queria ir, não era adventista, era outra igreja que ela ia. Minha mãe nem é adventista, só eu aqui que sou, né? Então, eu ia, acabava com ia correndo, pegava o microfone para cantar no palco. Eu sempre quis isso, né? Eu sempre gostei disso. Mas me falta coragem, né? Então, mas Deus vai tá me mudando, ele tá me preparando para isso, eu sinto. Então todo mundo lá prega, todo mundo prega em algum momento. Então, que nem o pastor aqui na minha igreja tem pastor, né? Não tem outros, não tem missionários, essas coisas, é pastor. Então, tem ancião também. O pastor, ele só prega, ele só vem ali às vezes uma vez por mês, duas. É raro, porque ele comanda 4 igrejas, né?
Você entendeu? Então quando ele não tá numa, ele tá na outra. Então quando ele não tá, são outras pessoas que pregam. Todo mundo prega. Todo mundo ali está estudando. E isso faz com que todo mundo estude a Bíblia. Praticamente, na minha igreja, todos somos teólogos, porque todos temos um curso de teologia gratuito ali. Então nós estamos estudando a Bíblia dia e noite. Né? Então, é uma coisa que nas outras igrejas eu não vejo isso. Né? É sempre o pastor que prega, é sempre coisa. É difícil ter uma igreja que faça esse movimento. Entende? Então, cada um, que voltando ao assunto, tem um dom. Então, não é porque você não recebeu o dom de línguas que você não tem o Espírito Santo. Tá? Então, queridos irmãos, e uma última outra coisa, o dom de línguas ele serve para quê? Para que servem os dons que o Espírito Santo nos dá? Para serem usados na mensagem de Deus, para levar a mensagem do Evangelho. Para que ele deu o dom de línguas aos apóstolos? Porque naquele momento os apóstolos, eles eram os únicos que estavam pregando o Evangelho, a mensagem sobre Jesus Cristo. Então, eles precisariam levar essa mensagem para outras nações que falavam outras línguas. Então, era necessário que eles usassem esse dom de línguas para se comunicar com essas nações e poder levar essa mensagem. Temos que entender que naquela época não existia Google, internet, você podia traduzir, não existiam equipamentos, as pessoas não eram poliglotas, elas falavam realmente um idioma, né? Então, essas pessoas acabavam que não, então não tinha tradutor, essas coisas para que pudesse ser traduzido. Então ali vinham duas línguas. Né? E aí o que é o dom de línguas? Vamos agora falar sobre ele, que é a meditação de hoje. O dom de línguas é quando nós falamos uma língua, um idioma já conhecido, que nós nunca estudamos. Então, por exemplo, os apóstolos, eles estavam lá pregando, depois que eles receberam o Espírito Santo. Pedro, os outros estavam discursando. Tinha pessoas ali de vários lugares do mundo, né? Cada um falava um idioma diferente. E aí, cada um estava escutando Pedro lá discursando no seu idioma materno. Então, quem era romano estava escutando em latim. Quem era hebreu estava escutando em hebraico, em aramaico. Quem era grego estava escutando em grego. Quem era, se fosse hoje em dia, por exemplo, quem era japonês estava escutando em japonês. Quem era chinês estava escutando em chinês. Quem era inglês estava escutando em inglês. Quem era espanhol estava escutando em espanhol. Quem era brasileiro estava escutando em português. Entendeu? Quem era italiano estava escutando em italiano. Quem era francês estava escutando em francês. Quem era russo estava escutando em russo. Entendeu, queridos irmãos? Então, cada um estava escutando o seu idioma. Não era uma língua que ninguém entendia. Até porque, que sentido que faz você usar um dom e falar numa língua que ninguém entende? O intuito do dom, como eu falei agora há pouco, não é levar a mensagem do Evangelho? Então, como que você vai levar uma mensagem se você não fala um dom, umas palavras que ninguém entende, como essa bispa da igreja lá, ficava mandando mensagem que ninguém sabia que estava falando nada. Né? Entende? A Bíblia não fala que o dom de línguas é uma língua estranha que alguém fala língua de anjo. Não. Existem algumas traduções que equivocadamente eles traduziram língua estranha, mas com um contexto. E as pessoas interpretam, infelizmente, com outro contexto. Né? Quando você vê essa tradução de língua estranha, o contexto não é uma língua que não existe, é uma língua estranha para aquela pessoa que está falando. É uma língua que ela não conhece, que ela nunca viu, que ela nunca teve contato com aquela língua, e ela está falando naquela língua sem nunca ter estudado, sem nunca. Nada, simplesmente ela está falando em outra língua sem ter estudado. Basicamente é isso. Que nem, por exemplo, o japonês, para mim, é uma língua estranha. O chinês, para mim, é uma língua estranha. Eu não sei nada. Então, vamos supor, eu estou falando com vocês aqui, daqui a pouco o Espírito Santo me baixa e eu começo a falar em chinês com vocês. Isso é o dom do Espírito Santo. Né? Eu estou falando uma língua estranha para mim. Eu nunca estudei chinês, não conheço chinês. E depois a gente começa a falar,
É a mesma coisa, Deus me inspira, eu vou e gravo uma mensagem lá pro povo da China. Começo a falar e a minha voz começa a sair em chinês e não em português. Isso é dom de línguas. Eu nunca estudei chinês, não conheço chinês, não sei chinês e estou pregando em chinês. Entendeu? É isso o dom de línguas. Compreende? Então, o dom de línguas não é uma língua estranha para o mundo, uma língua de anjo. Não, é uma língua que você nunca estudou. Em outras palavras, é você conseguir falar como se você fosse um poliglota, falar em vários idiomas sem nunca ter estudado. Entendeu? Só que é uma coisa muito mais forte, porque você vê, olha como é interessante o dom de línguas. Pedro, ele estava lá pregando. Em que língua que ele estava falando? Na língua materna dele, ele com certeza estava falando em aramaico, que era a língua do povo de Israel, era aramaico. Mas cada um que estava lá, que ouvia Pedro falando essa língua materna. Ou seja, ele, Pedro, não estava falando em chinês, entendeu? Ele estava falando na língua dele. Como é que é o dom de línguas se fosse hoje? Eu, Ângelo, eu estou falando com vocês em português. Aí vamos supor que o Espírito Santo entra nessa conversa e tem, porque ele vê que tem alguém que é, por exemplo, chinês que tá participando e ele não vai entender nada do que eu estou falando. E aí o Espírito Santo entra e faz com que a minha fala seja traduzida e ele vai entender o que eu estou falando em chinês. Eu estou falando com vocês em português, mas alguém está entendendo em chinês. Isso é o dom do Espírito Santo. Entendeu? Basicamente é isso. Eu não vou falar eu, anjo, em outra língua. Mas quem está me ouvindo vai ouvir na língua própria, como se tivesse uma tradução instantânea. Entendeu? Como se eu estivesse falando e tivesse um Google Tradutor já saindo traduzido do outro lado e a pessoa ouvindo a língua própria. Entendeu? Basicamente era isso. Pedro estava falando em aramaico e quem era grego estava ouvindo em grego e quem era romano estava escutando em latim. Quem era lá na Mesopotâmia estava escutando o idioma próprio. Cada um estava escutando o seu idioma ali. Essa é a justiça da questão. Entendeu? Então, Pedro estava falando no idioma normal. Ele não estava falando outra língua, é diferente. Quando você é um poliglota e fala várias línguas, é diferente. Pedro estava falando na língua dele. Ele não sabia falar outra língua. Mas quem ouvia, ouvia em outro idioma. Entendeu? É como se Deus estivesse abrindo o portal para que as pessoas tivessem um só idioma. Compreende? Como era antes do Big Bang, que todo mundo falava o mesmo idioma. Então é como se naquele momento, por aqueles instantes, essa mistura de língua que Deus fez deixasse de existir. E todo mundo falasse uma só língua. É o que vai acontecer lá no céu. Todos falaremos uma só língua. Entendeu, queridos irmãos? Então, o dom do Espírito Santo não é dom de línguas, queridos, do Espírito Santo não é falar língua estranha. Então, se você vê que fala língua estranha, ela não está com o Espírito Santo, pelo contrário. Ela está confundindo as coisas. Ou ela está fingindo que está falando outra coisa. Pode ter certeza, muita gente finge que fala línguas para falar eu tenho o Espírito Santo. Só que não é falar línguas que vai ter o Espírito Santo. Hoje em dia, não há necessidade de dom de línguas. Compreende? Você acha que o Espírito Santo vai dar dom de línguas hoje para quê? Com que intuito? Se já tem gente pregando em todo o mundo praticamente. Né? Tem necessidade de eu estar aqui pregando e começar, por exemplo, eu vou na igreja fazer uma pregação e aí o pastor recebe o dom de línguas e começa a falar lá em várias línguas, mas todo mundo lá fala português. Tem necessidade? Não tem. Você entende? Então cada lugar vai ter as suas coisas. Muita gente é poliglota, não há necessidade hoje em dia do dom de línguas. Mas se tiver, o Espírito Santo vai escolher alguém e vai dar esse dom que a pessoa possa pregar. Compreende, querido irmão? Então, não é que o Espírito Santo vai dar essas línguas a qualquer um, não vai dar. Não é assim que funciona. Compreende?
O dom de línguas é dado se for necessário. O Espírito Santo vai dar os dons de acordo com a necessidade do seu ministério. Que nem o meu ministério é pregar para vocês. Então qual é o dom que o Espírito Santo vem me dando? O dom da pregação, o dom de me comunicar com vocês via mensagem virtual. Compreende? Então, o Espírito Santo me dá o dom de interpretação da Bíblia para poder interpretar e passar para vocês a mensagem aqui. Entendeu? Então ele me dá um dom para que eu possa levar essas mensagens. Entende? Mas não há necessidade que eu tenha o dom de línguas. Pode ser que tenha alguém que, se for necessário, né, receba o dom de cura, de expulsar demônios. Tem gente que pode ser que tenha por aí o dom de expulsar demônios. Agora, o dom de cura, ultimamente, está escasso, porque as pessoas estão muito distantes de Deus. Mas as pessoas podem sim curar. Se a pessoa confiar, tiver uma fé muito forte, vai ter que ser muito forte. A pessoa tem que estar muito purificada para conseguir. Entendeu? Infelizmente, o ser humano hoje em dia está cada vez mais poluído, então é difícil conseguir um dom de cura. Compreende, queridos irmãos? Então é assim. Então, o dom de línguas não é falar em língua estranha, língua de anjo, não. Isso aí é tudo mentira, é tudo pessoas que estão inventando isso. Tá? Isso é invenção, a pessoa está querendo enganar, enrolação, engana trouxa. Não caiam nessa, tá? E falo para você, essa igreja que fala que todo mundo que tem Espírito Santo tem que falar o dom de línguas, pode ter certeza, ninguém ali fala o dom de línguas, estão todo mundo mentindo. Por quê? Porque Deus não vai dar um dom de línguas, Jesus, o Espírito Santo não vai dar esse dom de línguas para ninguém hoje em dia, a não ser que seja necessário. Imagina, você acha que ele vai encher uma igreja só de dom de línguas? Para quê? Que vantagem, que benfeitoria vai ser isso para o evangelho? Nenhuma. Porque hoje em dia não precisa do dom de línguas. Então, eu posso garantir para vocês, é mentira. Se vocês acham que eu estou falando não convém, leia lá o começo de Atos, que você vai ver quando Pedro recebeu o Espírito Santo, e o discurso dele lá, que depois 300 pessoas foram batizadas lá, né? Não sei se foi 300, foram batizadas depois do discurso de Pedro, falando que cada um ouvindo ele na sua língua materna. Se você ler lá, você vai ver que vai falar exatamente isso. Entendeu? Pedro não estava falando uma língua de anjo lá para todo mundo. Não, ele estava falando e cada um entendia essa língua materna. Por quê? Porque o Espírito Santo proporcionou isso. Agora, hoje em dia, não tem necessidade de dom de línguas. Deus não vai dar um dom por dar, tá certo? Ele vai dar o dom de acordo com a necessidade. Então, eu garanto para você, muita gente na sua igreja está falando que tem um dom de línguas, está mentindo. Entendeu? Se não forem todos, tá? Porque ninguém vai dar o braço a torcer que não tem o dom de línguas. Entendeu? Se a igreja está acreditando nisso, as pessoas vão fiamente. Vocês não podem se cegar. Vocês que são dessa doutrina, que eu não quero citar nome, porque eu não quero queimar a doutrina de ninguém, eu vou dar uma dica para vocês, um conselho, inclusive. Pegue a Bíblia e estude. Descubra por si mesmo o que é o dom de línguas. Pesquisa na internet, hoje tem o Google, facilita bastante. Aquele chat GPT, que você entra lá e você consegue fazer uma entrevista especial e ela vai te orientar sobre esse assunto aí. Entendeu? Você pode colocar lá o que a Bíblia fala sobre dom de línguas. Aí você pode escolher baseada na versão tal, ou, ou deixar livre qualquer versão da Bíblia. E você vai ver. Pode fazer uma comparação baseada na versão nova versão internacional. E depois você faz a mesma pergunta baseada na versão é, Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. E aí vai ver a diferença também. Então aí, vocês vão ver se realmente a Bíblia está
Porque a Bíblia está falando sobre esses dons de línguas, entendeu? É muito fácil de vocês conseguirem, tá certo? Então lá está escrito que Pedro começou a falar, cada um ouvia ele na sua língua, e esse é o dom de línguas, não existe outro, tá certo? Falar em línguas, só os dons têm que ser usados para alguma benfeitoria para o evangelho, eles vão ser usados a favor para levar a mensagem do evangelho. Se não tem nada que justifique aquele dom, Deus não vai dar. Que nem, por exemplo, dar aula de línguas para mim hoje, para quê? Eu estou falando só com pessoas. Agora, Deus pode proporcionar que se tiver alguém inglês, alguém que é japonês, coreano, chinês, que por acaso essa mensagem chegar para ela, essa pessoa pode muito bem ouvir na língua deles. Você entendeu? Essa pessoa pode ouvir na própria língua, se Deus quiser. Entendeu? Se Deus for da vontade dele. Entende? Mas Deus não vai proporcionar agora que eu vá na igreja lá e fale de línguas. Aí começa a falar, o que adianta? Se todo mundo vai ouvir português, todo mundo lá fala português. Tem lá um irmão que ele é espanhol, ele é peruano. Então, poderia alguém estar lá pregando e os outros ouvindo em português e ele que é peruano ouvir em espanhol? Se ele não entendesse o português, como ele mora no Brasil já há muitos anos, ele entende o português, não faz sentido. Mas se ele não falasse português, poderia ser que Deus desse do Espírito, mas também poderia ser que a igreja arranjasse um tradutor, né? Para traduzir para ele, compreende? Então não há a necessidade do dom de línguas, hoje em dia, queridos irmãos, tá? Mas se houver necessidade, o Espírito Santo vai dar. Agora ele não vai encher igreja nenhuma com dom de línguas. Portanto, não ligue que você não tenha dom de línguas se você é uma pessoa de Deus. Sincera. Pois o Espírito Santo vai te dar outros dons para você trabalhar pela causa, pela mensagem de Deus, pelo evangelho que nós temos que levar a mensagem. Tá certo? Entendam. Quem quiser mais, também você pode entrar no www.biblia.com.br e pedir a revista Esperança, que é a revista Curso Bíblico, Na Mira da Verdade, Textos Difíceis. Lá tem um capítulo falando exclusivamente sobre os textos difíceis da Bíblia, sobre o dom de línguas. Tá? E o outro também. E eu super aconselho, quem quiser pedir essa revista, ela é totalmente gratuita, não custa nem um centavo. Vocês podem simplesmente pedir, vai chegar na sua casa, gratuita. Se vocês quiserem a versão virtual, vocês já pegam na hora virtual. Basta vocês entrarem também no site e em vez de clicar lá, enviar pelo correio, você clica lá em PDF. Entendeu? Aí você pode usar até offline para ajudar ela. Agora, você pode colocar também lá a versão online. Aí você vai ter um vídeo para assistir na versão online, né? Pode ter perguntas. Se te interessar, depois na parte online você pode responder lá o questionário e ganhar um certificado que você fez esse curso ainda por cima. Tá certo? Porque vale certificado. Tá certo, queridos irmãos? Então é isso. Eu espero que vocês possam ter compreendido que Deus, ele escolhe as pessoas, dá os dons necessários para a causa. Tá? Que são necessários para a pessoa poder trabalhar no Evangelho, levar a mensagem do Evangelho. Os dons que forem necessários, as pessoas vão ter. Tá certo? Mas Deus não vai dar dons desnecessários para ninguém, porque os dons são dados com a intenção de levar a mensagem do Evangelho, e não de, de ter um dom por ter, tá certo? Então é isso, queridos irmãos, que nós possamos levar a mensagem do Evangelho às pessoas e trazer as pessoas para Deus, tá certo? Que as pessoas possam servir a Deus e levar a mensagem do Evangelho às pessoas e tentar o máximo possível trazer nossos irmãos para Deus, para juntos estarmos na vida eterna. Essa é a missão de todo cristão, tá certo? Então vamos fazer uma oração de encerramento. Queridos amados,
Que nós possamos, nesse momento, ter nossa mente aberta e compreender que o dom que o Senhor nos dá do Espírito Santo não é o dom de línguas, que não é um dom de falar a língua de anjo, e também que não é um dom que o Senhor vai dar para todo mundo. E que não é um dom que hoje em dia deve ser muito usado, porque as pessoas hoje em dia já têm todo mundo pregando em todos os lugares, não há necessidade de dom de línguas. Mas se houver necessidade, o Senhor dará. Que as pessoas possam compreender que existem outros dons além do dom de língua, e que o Senhor vai dar a cada um o dom necessário para que a pessoa pratique e leve a mensagem do Evangelho, cada um no seu trabalho missionário. Que assim seja, queridos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor possa estar sempre do meu lado, meu Deus. Possa sempre estar me usando para levar essa mensagem. E que eu possa sempre estar cada vez mais purificado e próximo de Ti. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Que todos possamos pôr em prática o que aprendemos hoje. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Não esquecendo, cada um tem o seu dom, o seu trabalho missionário. Tem aqueles, por exemplo, que vão pregar em hospitais, que vão pregar em... que tem o dom de levar mensagem de riso, né? Que tem o dom de fazer palhaçada. Cada um tem o seu dom. Use da sua maneira. Tem aquele que tem o dom de cantar. Então louve com a tua voz. Tem aqueles que tem o dom de interpretar, seja um ator e vai entreter as pessoas nos hospitais, nos asilos. Olha quantas pessoas idosas que estão no asilo. Olha aí. E que muitas vezes não recebem uma visita sequer. O filho, o sobrinho joga lá como se fosse um objeto jogando fora e vai embora e nunca mais volta. Às vezes vai uma vez por ano, aquela pessoa sozinha, trancafiada no asilo. Põe-se no lugar dessas pessoas, põe-se. Põe. E vamos visitar, trazer uma palavra de conforto sua, mensagem de Deus, ler a Bíblia para ela, pode ajudar a pessoa a ter esperança. Faça para ela rir, joga com ela, de dama, jogue baralho, entreter essas pessoas no orfanato, nos hospitais, nas cadeias. Esses presos precisam de muita mensagem de Deus para seguir caminho. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que nós salvamos só quem está fora da cadeia, não, quem da cadeia estão perdidos. Não, eles têm chance de salvação. Mas para isso, nós fomos lá e pregamos para ele. Então cada um tem o seu trabalho missionário. Cada um tem o seu caminho. Então nós precisamos, queridos irmãos, usar os nossos dons para trazer os nossos outros irmãos para Deus. Porque Deus não quer só que nós nos salvamos, mas Ele quer que nós também salvamos os demais. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos. Que assim seja. Que Deus abençoe o dia de todos. Falou.